Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver mais um teste de convergência, que é o teste do limite da comparação, ou o teste da comparação no limite. E a gente vai explicar qual é a ideia desse teste, qual a intuição por trás dele, como aplicar esse teste com essa série aqui, que é a série de 5 sobre 3 elevado a n mais 1, começando com n igual a 1. Então, esse teste é baseado na comparação da nossa série com uma outra série. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para essa série aqui e vai observar que esse nosso denominador, 3 elevado a n mais 1, ele vai ter um comportamento muito semelhante a 3 elevado a n, para valores grandes de n. Então, a diferença entre 3 elevado a n mais 1 e 3 elevado a n é naturalmente uma unidade só. Mas o ponto é que, à medida que n cresce, o valor de 3 elevado a n cresce muito rapidamente. Então, por exemplo, para n igual a 20, a gente já tem um número muito grande, e aí o fato da gente somar uma unidade ou 1 faz diferença, naturalmente, nesse número, mas diante do crescimento desse fator 3 elevado a n, esse fatorzinho de mais 1 ele não é tão expressivo assim. Então, a gente pode dizer que esses dois termos, 3 elevado a n mais 1 e 3 elevado a n, eles têm um comportamento muito semelhante. E o que a gente quer dizer com isso é que a série dada ela vai ser semelhante de alguma forma a essa série 5 sobre 3 elevado a n. Então a gente não está dizendo que essas séries elas são iguais, e esse aqui é só um raciocínio intuitivo, tá? Mas essa é a ideia por trás da demonstração que a gente vai fazer, que essa série dada é convergente. Então, isso que eu estou fazendo não é um argumento formal. A gente não pode provar que uma série converge dessa maneira aqui que eu estou colocando. Mas essa é a minha intuição, é a intuição que eu uso para identificar uma série que é semelhante à série dada. E aí a gente vai poder usar o seguinte teste, o segundo teorema, que é o teste do limite da comparação. Então, o que ele diz? Se a gente tem duas séries definidas por AN e BN, séries de números reais positivos, a gente vai avaliar o limite desse quociente. Quociente de um termo geral pelo termo geral da outra série. Se esse limite for igual ao número real ser positivo, então a gente vai conseguir concluir que ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Então, como que isso se aplica no nosso contexto aqui do nosso exemplo? Nós temos essa série dada, que a gente vai considerar que é a nossa série AN. E a gente encontrou uma série que é semelhante a ela, a série de 5 sobre 3 elevado a n. E o que esse teorema está dizendo? Se esse limite for igual a c, então a gente consegue concluir que ambas convergem ou ambas divergem. Então, a gente vai olhar para essa nossa série e, sabendo que ela é convergente e tendo esse cálculo do limite em mãos, satisfazendo a condição do teorema, sabendo que a nova série, né, é convergente, a gente vai concluir que a série original é convergente também. Então, a gente vai aplicar esse nosso teorema. Primeiro, a gente se certifica que os termos gerais que definem essa série são números reais positivos, para todo n maior ou igual a 1, nesse nosso caso. E agora a gente vai olhar para esse limite que está colocado aqui, onde no numerador a gente tem o termo geral da série original e no denominador o novo termo geral, que a gente considera que é semelhante a esse primeiro. Bem, então repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente consegue dividir por 5, em cima e embaixo, e aqui a gente vai ter uma indeterminação, infinito sobre infinito. Então, tem diferentes maneiras de resolver esse limite, por exemplo, por L'Hopital, mas a gente consegue concluir que esse limite ele é igual a 1. Então, a gente tem essa condição do teorema, que é o limite resultando em um número real c, que é positivo. E por que isso é útil para a gente? A gente sabe que essa série 5 sobre 3 elevado a n, ela é convergente.
certo? Porque aqui a gente tem os termos de uma progressão geométrica. Se a gente separar esse termo 5, a gente vai ficar com 1/3 elevado a n. Então, a gente já viu esse teorema sobre progressões geométricas, e aqui a gente tem a soma dos termos de uma PG de razão 1/3. Então, o termo geral seguinte é igual ao anterior vezes 1/3. Como essa série ela é convergente, a gente vai usar esse nosso teorema. São números reais positivos. Esse limite é igual ao número real C, igual a 1, que é positivo. Então, ambas as séries vão ter a mesma convergência ou divergência. Só que uma delas a gente sabe que é convergente. Essa nova série que a gente chamou de BM. Então, se essa série é convergente, a série original vai ter que ser convergente também. Então, o limite da comparação, esse teste do limite da comparação, ele pode ser aplicado dessa maneira. Então, recapitulando, a gente tem uma série dada, cuja convergência a gente quer determinar. E a gente pode chamar essa série de AN, dentro do enunciado do teorema. A gente vai encontrar uma série BN que tem um comportamento, de certa forma, semelhante ao dela. Esse comportamento semelhante vai ser formalizado, essa ideia de comportamento semelhante vai ser formalizada por esse limite. Então, aqui, esses termos gerais têm o limite do quociente igual a 1. Então, vejam, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse quociente, a n sobre bn, é aproximadamente 1 para n grande. E a gente consegue interpretar isso como a n bem próximo de bn para n grande, certo? Quando um quociente tem resultado 1, é porque o numerador é igual ao denominador. Se esse quociente é aproximadamente 1, é porque eles não são iguais, mas estão próximos um do outro. Então, a gente formaliza essa ideia de que um termo geral é aproximadamente o outro através desse limite. Então, dada a série original, a gente encontra uma nova série semelhante a ela, e sendo as duas séries de números reais positivos e tendo essa condição atendida do limite do quociente, então a gente consegue determinar a convergência da série original. A gente consegue determinar que a série original é convergente se a gente souber que a nova série é convergente também. E se essa nova série é divergente, a gente conclui que a série original é divergente também. Então, essa é a ideia. Dada uma nova série, a gente compara ela com uma outra série que a gente já sabe que converge ou diverge. E para complementar, façam a leitura das notas de aula, porque lá vocês vão encontrar mais um exemplo de aplicação do teste limite da comparação.